Esse canal fala de teologia, mas agora eu acredito que caiba uma reflexão também política. Estamos em ano de eleição e aí começam a falar, os candidatos se manifestam e as igrejas abrem portas para os candidatos e também indicam os seus. E aí começa aquela conversa. Como é que um Estado laico tem bancada evangélica? Pastor não devia dar opinião em política e blá blá blá. É engraçado que isso nunca foi problema, só que de uns anos para cá, talvez pouco mais de uma década, a igreja percebeu a força que tem e começou a indicar e eleger os seus políticos. E então leis começaram a ser feitas defendendo os interesses cristãos, começamos a ganhar força na política que antes não tinha. Bom, respondendo a pergunta sobre como é que tem uma bancada evangélica no Estado laico. Parceiro, Estado laico não é Estado ateu. Estado laico é um Estado em que cada um pode ter a sua religião sem interferência do Estado. Então, o Estado, enquanto nação, é laico, ele não tem religião, mas o representante que eu coloco lá, esse tem religião, porque eu coloco para defender os meus interesses. E isso é democracia. Lembra do ensino fundamental? Democracia é o governo da maioria. Só que eu prefiro voltar lá para o século XIX e citar o Rousseau. Democracia é o governo da maioria, respeitados os direitos da minoria. Ou seja, uma vez que a igreja evangélica é muito grande no Brasil e ela consegue eleger muitos políticos, eu tenho uma grande representação. E essa representação vai sim defender os direitos dos evangélicos ou dos cristãos de um sentido mais amplo. E aquela pessoa que reclama da bancada evangélica não reclama da bancada comunista, da bancada GLBT. Ora, todos têm a sua representação. Agora, se a evangélica é maior e chega a aprovar e conseguir barrar projetos que não favorecem ou não representam os ideais cristãos, o nome disso é democracia. Eu não vejo problema nenhum nisso. Então, a igreja percebeu essa força e usa essa força. E isso é política. Quem reclama disso é porque não tem representação e não aceita o que está sendo feito por essa tal bancada evangélica em todas as instâncias do poder. O que eu vejo que é completamente incorreto? Existe lei contra isso e, teologicamente falando, também uma aberração. É a volta do voto de cabresto. É aquele cara que fala assim: se você não votar no candidato da igreja, vai ser excluído da igreja. Não pode ser obreiro da igreja quem não vota no candidato da igreja. Não interessa se o seu familiar é candidato. Você tem que votar no candidato da igreja. Isso aí está errado, gente. Não pode fazer uma coisa dessa, não. É ilegal e é imoral. Muito pastor começa a pregar sobre fidelidade e no dia da eleição falou: vai ser fiel a Deus, vota no meu candidato aqui, hein? Não aceite isso, não. Se você quer, enquanto a sua comunidade ali de igreja, eleger um candidato para defender os seus interesses, ótimo. Mas conheça o candidato, avalie suas ações, sua conduta, seus projetos. E uma vez que você entende que esse candidato é bom para te representar, vote nele. Mas jamais aceite um voto de cabresto evangélico. Se o seu pastor faz isso, ele não é um pastor. Ele é um cara que está lá disfarçado de pastor, mas com interesse político. Se você faz isso, pastor, se converta e vá pregar o evangelho de Cristo. Temos interesses que politicamente são resolvidos, mas nós não podemos dizer para as pessoas uma coisa que é ilegal, que é voto de cabresto. Eu não posso ameaçar alguém, ainda que com ameaça de cunho espiritual, a votar no meu candidato. E você, meu querido, que vai votar nessas eleições, faça o beabá da política. Acompanhe seu candidato, conheça-o, seus projetos, suas propostas. E uma vez que você entende que esse candidato é bom, você vota nele. Depois de votar, o acompanhe. Se ele for ruim, não vote nele nas próximas eleições. É só assim que nós vamos mudar. Porque abrir mão do meu direito de livre escolha de candidato e deixar que o pastor, o padre, o rabino, seja lá quem for, me coloque um voto de cabresto, isso é errado. Tanto moralmente falando, quanto legalmente e biblicamente falando. No mais, você é livre para votar. Mas lembre-se disso, nós precisamos de representação.
mas que esse representante seja eleito pelo voto da maioria e não de um que tenta por força empurrar esse candidato, como é que eu posso dizer, goela abaixo em todo mundo. Isso eu não aceito.